Eu já queria trazer uma outra convidada, não sei se ela está em Brasília, a ex-ministra Damares Alves, ela que, justamente para falar dessa participação das mulheres na política, inclusive na disputa eleitoral. Ministra, muito boa noite, obrigado pela gentileza de estar aqui na Jovem Pan. A senhora que vai disputar uma vaga no Senado nas próximas eleições. Por que esse distanciamento das mulheres de Bolsonaro? É muito em função da pauta dele ligada às armas, à segurança pública, ao jeitão Bolsonaro de ser? Olha, as pesquisas apontam isto, mas o que a gente vê na prática não é bem isto. A gente vê, por exemplo, quando o presidente Bolsonaro está na rua ou está em algum evento, a forma como as mulheres recebem o nosso presidente. Então, a gente vai ter que aguardar mesmo a eleição para que algumas narrativas sejam ou não comprovadas. Mas vamos falar de governo Bolsonaro e mulheres. O governo que mais fez por mulheres, e as mulheres estão reconhecendo isso. A própria bancada feminina, que tem aí uma pluralidade de partidos, a gente vê aproximação cada vez maior da bancada feminina com o presidente Bolsonaro. Esse café da manhã foi um exemplo, mas não é o primeiro, tá? Já aconteceram outros encontros, outros momentos da bancada feminina com o presidente. Acho que o que faltou até agora foi o presidente falar direto com a mulher. Direto, mas ele fez muito, é o governo que fez muito na pauta de proteção da mulher nos últimos anos, foi o governo Bolsonaro. Elcimara, Damares, eu estou com a Elcimara Teles, ela que é presidente da Abrapel, e também com a Fabiana Barroso, comentarista PAN. Eu passo a palavra para a Fabi. Boa noite, ministra Damares, um prazer ela receber aqui conosco na Jovem Pan. E a minha pergunta é o seguinte, o que nós vimos também, acompanhamos, o que é bem diferente no governo Bolsonaro, é a atuação da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Ela atuou de frente com as mulheres, junto com as mulheres. Isso, de fato, acabou trazendo resultados ou ganhos políticos ao presidente Bolsonaro, ou diminuindo essas diferenças. O papel da primeira-dama fez com que o Bolsonaro fosse visto como ele é, o jeito que você falou, que nas ruas, espontaneamente, a mulherada chega perto dele? A Michele tem um papel muito importante em encurtar esse distanciamento. Mas o que mudou também foi a comunicação do governo. A comunicação do governo começou a falar mais do que o presidente tem feito por mulheres. Então, esses dois fatores têm ajudado a aproximar o público mais do presidente. Mas a gente tem que entender também que a maioria das mulheres no Brasil, elas são cristãs. E todas as vezes que o presidente se posiciona com uma pauta cristã, essa aproximação ainda é maior. Por exemplo, quando ele fala de aborto, diferentemente do que algumas mulheres pensam, que a maioria das mulheres são a favor da legalização do aborto, isso não acontece na prática. A mulher brasileira é cristã e ela quer programa de planejamento familiar e não aborto. Então, mesmo quando ele toca em pautas que são consideradas polêmicas, mas que têm valores cristãos, ele se aproxima ainda mais da mulher cristã. Então, esse é um processo que está acontecendo e eu acho que nos próximos meses a gente vai ver o número das pesquisas ser bem maior, mas eu repito, vai ser na eleição que as narrativas serão confirmadas. Elcimara, sobre essa fala da ministra, sobre esse perfil, né, da mulher brasileira, esse perfil da mulher cristã, o que nós temos de pesquisas relacionadas a esse comportamento da mulher? A mulher escolhe o seu candidato, ela tem um fator, por exemplo, no jovem nós estamos falando que a economia, a inflação pode fazer a diferença na escolha do voto desse jovem. E no caso da mulher, o que faz diferença? A gente tem alguma pesquisa que aponta para isso? Olha, eu posso falar das pesquisas que são feitas, né, hoje, atualmente, dos resultados dessa pesquisa e não da avaliação dos dois candidatos. Uma eleição, que é o presidente Bolsonaro, e o outro principal opositor. Nas pesquisas do Datafolha, não vi as pesquisas do Paraná, o presidente Lula me parece que tinha 52% e o presidente Bolsonaro 25%. Isso se invertia quando havia a penetração entre os grupos evangélicos, onde o presidente Bolsonaro aparecia ligeiramente na frente do presidente Lula. Então,
Então, uma questão é a representação, a ideia de representação feminina, onde até agora o presidente Lula tem muito maior entrada entre esse público feminino do que entre o público masculino. Já no que diz respeito ao público evangélico, sim, o presidente Bolsonaro tem maior penetração entre o público evangélico e, consequentemente, entre as mulheres evangélicas. Até então, é isso que as pesquisas nos dizem. O resto, no que diz respeito a como isso vai evoluir, aí vai depender não apenas das campanhas, daquilo que foi declarado, mas essas mulheres serão atraídas ou não pelo presidente. Uma das questões importantes levantadas em pesquisas anteriores diz respeito à ideia que você tem das mulheres. As mulheres são as primeiras a decidirem seus votos. Por quê? Isso em todas as pesquisas demonstram. Porque são elas que levam seus filhos aos hospitais, são elas que levam seus filhos para fazer as consultas, que participam das reuniões dentro das escolas, ou seja, as mulheres têm mais exposição ao aparelho público, às políticas públicas, então elas tendem a avaliar e a votar muito mais a partir das políticas públicas, e por isso que quando elas avaliam bem serviços públicos ou avaliam mal os serviços públicos, elas votam na situação ou na oposição, dependendo de quem que elas consideram que é responsável por aquele serviço público bom ou ruim. Então, as mulheres tanto decidem primeiro que no programa, né, no anterior programa Bolsa Família, que agora virou Auxílio Brasil, são elas que recebem estas bolsas, esses auxílios, que são elas que manejam o dia a dia. Elas conhecem a política não por aquilo que é dito sobre elas, mas por aquilo que efetivamente elas conhecem empiricamente das políticas públicas. Outro fato que me chamou a atenção, se permite, é a questão do aborto no Brasil, que é algo que, enfim, divide a sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira tem alguns valores conservadores em aspectos e outros valores mais progressistas em outros aspectos. Se eu me permitir entrar na campanha, a campanha vai se desenvolver de um lado, um candidato tentando trabalhar com assuntos mais morais, e de outro lado, um candidato tentando trabalhar mais com assuntos econômicos. Damares, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o governo federal lançou iniciativas para fortalecer o protagonismo da mulher. Essa foi a narrativa. Nós tivemos ações de apoio à maternidade, combate à violência contra a mulher e proteção da saúde. Nós tivemos ações para as mulheres e envolvendo, né, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Só em 2021 o investimento foi de 236 bilhões de reais. A senhora falou na palavra comunicação. Por que, então, esse distanciamento tão grande de Bolsonaro com as mulheres, já que dentro do Ministério nós tivemos uma verba tão expressiva nesse ano de 2021? Falta a divulgação dessas ações para esse público feminino? Olha, esse valor aí, ele não é só do nosso ministério. É uma somatória de todas as ações voltadas para mulheres em todos os ministérios, a somatória geral do orçamento da União que diz respeito a mulheres. Mas, assim, foram 3 anos de consolidação de políticas públicas muito bem aplicadas. Por exemplo, o presidente Bolsonaro entregou para o Brasil o Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, sancionou mais de 60 leis que beneficiam diretamente mulheres, sem contar as leis que ele mesmo foi autor. Eu acredito que o que faltou mesmo foi a comunicação. Foi a gente falar com a mulher. Por exemplo, no auxílio emergencial, quando o presidente decide que a mulher, líder de família, receberia o auxílio emergencial em dobro, nós deveríamos ter falado mais sobre isso. Olha, mulheres, esse governo ama tanto vocês, que vocês, líderes de família, vão receber em dobro. Por exemplo, quando o presidente Bolsonaro entrega a transposição do Rio São Francisco, quem que carrega a lata na cabeça lá no sertão? É a mulher.
Então, mulheres, por vocês, estamos entregando também a transposição. Então, muitas ações que foram feitas, que lá na ponta beneficiavam diretamente a mulher, a gente não fez a comunicação que a gente devia. Mas eu acredito que a mulher, como disse a nossa especialista aí, no dia a dia ela lida com os efeitos da política pública. E quando ela vê, por exemplo, um governo tão preocupado em proteger criança, qual é a mãe que não quer ver um governo cuidando de crianças como este governo está cuidando? Então, no dia a dia, a mulher tem condições de avaliar a aplicação das políticas públicas e como ela se vê nesse processo todo. Mas faltou a gente melhorar a comunicação quando das entregas para as mulheres do governo Bolsonaro. Fabi. Damares, eu queria aproveitar a oportunidade e fazer uma pergunta em relação ao seu ministério. Se a senhora pudesse nomear qual foi a política pública de maior sucesso quando a senhora estava como ministra, qual foi a melhor, que deu mais resultado ou que foi diferente? Com certeza, a ampliação dos canais de recebimento de denúncias, e o Disque 100 e o Ligue 180, porque eles trouxeram números e dados que nos ajudaram na construção de políticas públicas, não só no nosso ministério, mas em outros ministérios. Nós tínhamos governos anteriores que trabalhavam muito em cima de achismo e acabavam escolhendo qual é o vulnerável que eu vou cuidar. O Disque 100 e o Ligue 180, ele é um retrato para o governo federal de aonde nós precisamos atuar mais. E aí a gente estabelece a proteção da infância, a proteção da mulher e a proteção do idoso. Ficou comprovado nesses canais que precisávamos atuar em forma de política pública e mudando algumas ações voltadas para esses três públicos. Então, eu acredito que entregar para o Brasil uma ouvidoria nacional que possa e que oferece agora dados e evidências para a construção de políticas públicas foi, com certeza, uma das maiores entregas do nosso ministério. Bom, aproveitando, a participação da mulher na política, a senhora vem no Senado, no Distrito Federal, correto? Isso. E qual é a sua tradução, a senhora que esteve à frente de um ministério, da participação da mulher na política, principalmente a mulher conservadora? Olha, nós temos uma secretaria no Ministério que uma das atribuições é fomentar mais participação da mulher no processo político, especialmente no processo político eleitoral. E nós estamos trabalhando muito com inúmeras campanhas. Mas a gente precisava também tocar num assunto delicado que ninguém estava falando no passado, que é a violência política contra a mulher. Nós chegamos a perder muitas boas candidatas, grandes líderes que não tiveram coragem de entrar no processo, porque nós temos no Brasil a violência política contra a mulher. O que a gente fez nesse período? Nós conseguimos aprovar a lei no Congresso Nacional, agora é tipificado como crime a violência política contra a mulher e nós vamos ter a primeira eleição que a lei vai estar em vigor. O que a gente acredita? Nós vamos fomentar, a partir da inibição dos ataques à mulher no período eleitoral, nós vamos fomentar mais participação de mulheres. Nós temos uma bancada aguerrida, mas ainda pequena. Nós temos 91 mulheres deputadas federais, aumentou, é o maior número de deputadas federais eleitas, mas nós diminuímos no Senado. O que nós queremos? Ter um número maior de mulheres no Legislativo em todo o país, não só no Legislativo Federal, mas também no Legislativo Estadual. E, claro, a gente trabalhar muito aí a governadoras, candidatas a governo, só temos uma governadora hoje no Brasil, e nós só temos 2 prefeitas de capital no Brasil. A gente precisa aumentar a representatividade, não só no Executivo, como também no Legislativo. Elcimara, dentro desse cenário das pesquisas, nós falamos dos jovens, né? E aí a senhora falou que a mulher, ela escolhe primeiro o seu candidato, decide o seu voto. Nesse público jovem, mais meninas ou mais meninos nesta mobilização, ou é uma coisa uniforme, essa garotada chegando nesse processo eleitoral? Olha, enfim, os jovens, eles
A população brasileira ela tem envelhecido bastante. Eu acho que é uma questão muito importante dizer isso, porque é necessário que nós tenhamos políticas públicas para os idosos. E os idosos tendem a votar de maneira diferente dos jovens. Voltando aqui para a questão da ABRAPEL, da Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais, a gente vê que os idosos, as pessoas de mais de 50 anos, elas foram socializadas numa cultura política bastante diferente. Ao contrário do que a gente imagina, são as pessoas mais maduras, que estão mais socializadas e que têm maior preferência por determinado partido e que acreditam e que confiam mais nos partidos, ao contrário do que a gente poderia imaginar. Já os jovens, eles têm uma percepção muito mais crítica do sistema político, né? Isso decorre do fato de que o aumento da escolaridade e o acesso a outros meios de comunicação fizeram com que os jovens se tornaram mais críticos e mais desalinhados em relação aos partidos políticos. Então, a sua tomada de decisão vem menos, né, no que diz respeito ao alinhamento com os partidos políticos e mais com algumas pautas que são colocadas, sejam pautas estas mais progressistas, ou sejam essas pautas mais conservadoras em termos de comportamento. Contudo, eu gostaria de lembrar, né, que pela pesquisa que vocês apresentaram no convite, que os jovens estão mais preocupados hoje com a inflação, com temas econômicos, com desemprego, como a maior parte das pesquisas apontam, do que com as questões comportamentais. De fato, a religião hoje passou a ser um forte preditor de voto, como foi nas eleições em que Marina da Silva alcançou 19,7%, no qual o seu eleitorado ficou dividido entre pentecostais de um lado e jovens de outro lado. Só que essa posição dúbia da ex-candidata Marina ou atendia os jovens ou atendia a eleitorado pentecostal, fez com que ela tivesse em efetiva queda a partir de então. Então, os candidatos, as mulheres, as meninas e os meninos, eles participam igualmente. Por que eu quero dizer que eles participam igualmente? Eles participam pouco. Só que os que participam muito são aqueles que estão nas universidades. E hoje, as universidades recebem um número significativo de mulheres, quando não são, inclusive, maioria nas universidades. Então, eu acho que são grupos diferentes, né, de jovens. Tem o grupo das periferias, que sofrem muita violência policial, e isso é um fator importante de voto. Tem os grupos universitários, que têm outras preocupações que tendem a ser mais progressistas e menos conservador. A gente não pode tratar a juventude como um bloco monolítico e homogêneo. Tem as juventudes das periferias, das cidades, do campo, tem a juventude cristã, a juventude não cristã, a juventude com rituais afrodescendentes. Então a gente não tem uma juventude, a gente não tem uma mulher, a gente tem uma mulher preocupada com políticas públicas, outras que podem se orientar pela religião e outras talvez que possam se orientar porque apoiam um aborto. Então as eleições, a lógica das eleições é muito complexa e é bom que a gente fique atento aí aos estudos, não só de eleição de votos, mas aos estudos mais profundos sobre como os eleitores votam, e não como um eleitor vota, porque não tem só uma razão de voto. Finalizando a participação aqui, eu gostaria de agradecer o convite e referendar, reforçar que o voto econômico, ele, mais do que outras questões, podem ser significativos nessas eleições. Obrigada pelo convite de vocês. Nós ouvimos a presidente da ABRAPEL, Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais, Elcimara Teles. Elcimara, muito obrigado pela sua gentileza de participar da entrevista. Damares, eu queria as suas conclusões. Eu tenho 1 minuto para você. 1 minuto? Meu Deus, olha. Pronto, lhe dou 2. Para as mulheres que estão nos acompanhando, se envolvam no processo político, se envolvam, participem. Nós temos pesquisas que indicam, por exemplo, que cidades governadas por mulheres, a mortalidade infantil despenca. Nós temos pesquisas que apontam, inclusive, que lugares governados por mulheres, a corrupção é menor,
A mulher é menos corrupta, gente. Na verdade, nós somos boas em tudo que a gente faz. Então fica aqui esse recado de uma ex-ministra da Mulher, que lutou muito para que mulheres se envolvessem mais no processo político eleitoral. Venham, vocês estão prontas, vocês já nasceram prontas para liderar. Embora, se não nesse processo agora, no próximo pleito municipal, mais mulheres participando do processo eleitoral. Ministra Damares Alves, eu queria agradecer a gentileza da sua entrevista, Jovem Pan News. Muito obrigado, e ainda mais agora, nesse adiantar da hora, a senhora que teve aí um dia cheio de compromisso. Imagino que essa agenda agora, nessa pré-campanha, não é uma coisa fácil, a gente sabe que... É uma loucura, né? Então vamos lá, vamos quebrar o protocolo. Qual é a maior dificuldade que o candidato encontra nesse período de pré-eleição? É o cansaço físico mesmo, Damares? É o cansaço físico e a diversidade de candidatos, né? Todo mundo tem um parente, um amigo, um ex-colega de trabalho que é candidato nesse momento de pré-campanha. Então, nós estamos na pré. Até a convenção, até se efetivar quem realmente vai ser ou não candidato, a gente está disputando com muita gente esse espaço. Então, a pluralidade é difícil. No DF, que é tão pequeno, todo mundo tem um amigo, um parente que é candidato. Mas, assim, o cansaço físico pesa. Se aqui, para mim, pesa, eu fico imaginando os candidatos do Pará, eu fico imaginando os candidatos do Amazonas, sim, que de uma cidade para outra, às vezes demora 2, 3 dias para chegar. Realmente é muito cansativo. Eu nunca tinha feito uma campanha e eu vou dizer para vocês, são heróis. Quem se envolve no processo são heróis. Damares e Fabi, eu conversei uma vez com um senador, né? E ele falou assim: William, eu nunca bebi tanto café na minha vida como eu bebi no processo eleitoral. É verdade, né? A mesma coisa. Aqui nós temos muita pamonha e todo mundo sabe que eu gosto de pamonha. Então, todo lugar que eu vou tem pamonha. E eu tenho que comer muita pamonha. Então, vocês imaginam como tem sido o meu dia, café e pamonha em todos os lugares. Eu estive em Goiânia uma vez e era isso, né? Toda hora, no café da manhã era pamonha, aí a pamonha com queijo, na outra era pamonha com doce. Enfim, você passa o dia inteiro ali. Damares, obrigado pela gentileza da entrevista, pela sua simpatia e pela forma clara de se comunicar a respeito desse tema tão importante que é o envolvimento da mulher na política brasileira. Muito obrigado, tenha uma boa noite. Obrigado, um abraço a todos vocês.